A gente tem muito projeto assim bacana. Eu falo que eu tive um projeto que é muito interessante, assim, ele foi rejeitado 10 vezes. 10 vezes. Porque cada projeto que entra na pauta, ele só vale por um ano. Então, se ele for rejeitado esse ano, eu não posso apresentar o mesmo projeto nesse ano. Que é o trabalho nos presídios. Eu falava, gente, se a gente trabalha, por que o preso não tem que trabalhar? Ele tem que trabalhar, sim. É muito importante, não só por uma necessidade de trabalhar. O pai de família de bem, a mãe de família trabalha para sustentar a sua família. Por que o bandido não tem que trabalhar? A pessoa que está presa. É ele mesmo que tem que trabalhar. Inclusive, hoje no estado de Tocantins, 50%, mais de 50% da população carcerária trabalha ou estuda e muitos não reincidem no crime porque aprendem uma profissão dentro do presídio. Então, hoje tem obras públicas sendo feitas por presos. E cada 3 dias de trabalho é uma de remissão da pena, é uma de redução da pena. Ou seja, é um dia a menos que ele vai custar dinheiro para o Estado. É muito importante. Não, assim, eu concordo com você, tem que ter trabalho mesmo nos presídios, mas mais na questão da reinserção da pessoa, não porque ele é bandido. Ou porque Sim, da reinserção, mas tipo assim, eu acho que todo mundo já ouviu mente vazia, oficina do diabo. O ócio é puxado. Então, assim, a pessoa ficar presa numa cela fechada, sem aprender um ofício, uma profissão, ela não está aprendendo, não está sendo ressocializada. A partir do momento, hoje nós temos aí no sistema prisional curso de pedreiro, curso de panificação, EPIs. Vocês devem lembrar que a gente, no início da pandemia, estava faltando EPIs no mundo. Então, o pessoal dos presídios estava produzindo, porque senão tinha colapsado o sistema de saúde, porque faltou máscara. Então, assim, é um trabalho muito importante, é uma reinserção social. Não só porque ele cometeu o crime, mas também porque ele cometeu o crime, ele pode pagar o dano que ele cometeu para a sociedade de uma forma positiva e propositiva. Amanhã nós provavelmente estaremos entregando umas tintas que o empresário da Cores Tintas doou para pintar o batalhão e os presos que vão pintar o batalhão da Polícia Militar. Então, assim, fazendo benefício para a sociedade, sem contar as outras obras públicas que os presos estão trabalhando, que é voltando o benefício para a comunidade, apagando o mal com o bem. Eu acredito que essa ressocialização é muito importante, porque quando você você passa muitos anos preso, você sai do presídio sem nenhuma possibilidade, você não tem experiência em nada, para trabalhar em nada, não sabe trabalhar em nenhum lugar, é muito mais fácil para esse preso se ressocializar, tendo estudado no presídio, tendo as bonificações dele por ter estudado, por ter trabalhado, mas eu acho que ainda falta uma coisa que é muito importante, porque a gente esquece que a sociedade ela tem muito preconceito com um ex-preso, sendo que na minha cabeça isso não deveria existir, porque beleza, ele cometeu um crime, ele está errado que ele cometeu o crime, ele foi preso. Se ele foi preso, ele pagou a pena, acabou. Só que a gente sabe que a gente tem um medo, a sociedade tem um medo, tem um preconceito com o ex-presidiário. Eu acho que, de algum jeito também, posso estar falando asneira. Não tá indo bem. Mas eu acho que deveria ter alguma bonificação, por exemplo, para empresários. Olha, você vai ter uma bonificação X se você tiver um ex-presidiário contratado na sua empresa, porque isso induz ainda mais a facilidade dos ex-presidiários entrarem. A própria lei, porque a lei de execuções penais já assegura isso, né? E essa lei estadual que nós apresentamos reforça, inclusive o preso ele pode receber e o empresário tem o benefício do incentivo, né, do desconto que ele tem, e ele pode fazer uma reserva, mandar uma parte para a família, outra parte uma reserva para quando ele for sair, e outra ele pode ressarcir o dano que ele fez contra a sociedade. Ressarcir o dano que ele fez ao patrimônio público, ao erário, ou ao cidadão, a quem foi a causa do delito que ele cometeu.
Não, isso é muito bacana, Isso é é muito muito bacana. importante ter isso. Porque deixar eles esquecidos com certeza não é uma solução. Não, Porque jamais. eu vi, você lutou 10 anos pra isso entrar, eu não sei qual é a cabeça das Aí pessoas foi que estão na querendo negar. 11ª apresentação Mas qual que foi era, aprovada. qual que era a justificativa para rejeitar? O pessoal é conservador mesmo e é isso. Cada vez era um e assim, sempre rejeitava, porque quando você fala em preso, as pessoas também assustam e tem muito preconceito. Torce o nariz, Sim, né? torce o nariz na hora. Mas tem que trabalhar, Tem mesmo. tem que aprender uma profissão. Igual eu falei, já é comprovado que a maioria dos presos que aprendem uma profissão, um ofício, dificilmente reincidem no crime. Com certeza. Já tem muitos estudos, né, disso, já é bem claro e o Brasil tá comendo poeira nesse sentido, né? Ainda bem que o Tocantins está avançando nisso. O Tocantins, inclusive, nós recebemos deputados de Rondônia que vieram conhecer, o governador vieram conhecer o nosso sistema prisional, que nós estamos há mais de 300 dias sem nenhuma fuga de presos, e antigamente era terrível. Isso se dá pelo aumento da segurança nos presídios, Vários aumento da fatores. estrutura? Aumento assim, mudou o formato dos presídios, das celas, separou facções, não deixou um mais de frente para o outro. O trabalho, o estudo nos presídios, são vários fatores que foram feitos na gestão. É uma série de fatores, mas o trabalho ajuda muito. Deu uma Ajuda condição demais. de... Trabalha a cultura, o esporte, tudo. Sim. Tudo. Leitura, muito importante, educação. Educação principalmente. Sim. Porque tem um motivo dessas pessoas tiveram que ter a recorrer a esse serviço aí, né? Ninguém sai, por exemplo, você vai pegar... Não ninguém, vamos lá. 90% da população. Esse número, como que o Sanches chegou nesse número? Tirado do Vai além. continuar. Você vai pegar, por exemplo, a porcentagem de população que veio de uma condição de vida boa e de uma condição de vida muito ruim a entrar na criminalidade. Com certeza, a pessoa que está passando fome, desesperada, sem oportunidade de emprego, sem estudo, sem nada, ela que não consegue entrar no mercado de trabalho, que é difícil de se entrar, a gente tem esse desemprego gigante no Brasil, é muito mais difícil para essa pessoa se manter do que uma pessoa que está tranquila, igual eu aqui. Eu tô tranquilo, eu tô sossegado. Eu também. Eu não tô planejando entrar no mundo do crime, não. Mas como é que é? O que você acha disso, deputada? Você acha que... Olha, eu acho o seguinte, independente da classe social, porque às vezes as pessoas entram no mundo do crime, da marginalidade, não é por causa de uma condição financeira, porque eu conheço muita gente que é paupérrima, gente que não tinha livro para estudar, que foi para a faculdade, que batalhou, gente que catou lixo para sobreviver e vive honestamente. Então, acho que tem um pouco a ver com o caráter também, com a índole da pessoa. Estrutura familiar também, às vezes. Estrutura familiar, uma série de fatores. Mas que também tá ligada exatamente. à classe social. O que eu falo de classe social Eu nem digo porque... classe social, porque tem gente atua em todos os segmentos da sociedade, em todos os níveis sociais, não é só pobre, não. Exatamente. Mas o que eu falo sobre classe social é porque eu não acredito muito em questão de uma pessoa nasce voltada ao crime. Ela tem toda uma estrutura familiar. Tem gente que nasce mal inclinada. Com certeza, mas é muito a minoria na minha... Tem gente que já nasceu mal inclinado. Eu acho que tem os seus transtornos, mas eu acho que a maioria da população nasce crua. Ela tem a personalidade... É uma formação social, né? Exatamente. A gente tem umas personalidades, obviamente. Tem gente que tem a tendência a ser mais calmo, tem gente que tem tendência a ser mais bravo. Mas por conta de uma pobreza extrema... Mais calmo ou mais bravo? Eu sou tranquilinho. Isso é bravo. Eu sou sossegado. Isso é bravo. Acho que foi por pouco que ele não entrou nessa vida aí. Você se meteu aqui que o homem nasce puro e a sociedade corrompe ele. Com certeza. O homem é a tábula rasa, né? Eu acho. Não, na verdade, não acho que o homem nasce puro, não, mas eu acho que nasce egoísta. Só que a tendência social, toda a construção social influencia, tanto no homem influencia na sociedade quanto a sociedade no homem. Eu acho que uma pessoa que nasceu numa condição de vida muito pior, que não tem uma estrutura familiar, por exemplo, porque essa estrutura familiar também é mais dificultada com essa pressão, com essa dificuldade.
com essa segregação social de educação, de mercado de trabalho que a gente tem. Então, uma pessoa que vem por exemplo, de uma favela, que é muito mais difícil ela crescer sem educação, sem uma intervenção do Estado levando a educação para essa população, é muito mais difícil ela entrar numa faculdade, por exemplo, do que um playboy entrar na faculdade, saca? É verdade.